Então, agora sim, agora a gente vai para as placas de advertência. As placas de advertência, gente, elas não têm a mesma imposição das placas de regulamentação, porque elas não têm nenhuma imposição de lei, certo? Que vai te dar uma multa na placa de advertência. Então, são aquelas placas amarelas, tá, que a gente encontra na via, e elas sempre estão instaladas 80 metros antes da de regulamentação e tem a mesma informação, tá? Então, interessante é que ela adverte os condutores sobre condições de potencial risco na via e suas proximidades, tá? Então, ela sempre está advertindo situações de trânsito à frente, tá? Então, vamos lá, vamos começar e primeira coisa vendo o conjunto de placas de advertência. Então, aqui eu tenho um conjunto de placas de advertência, inclusive tem algumas placas novas que eu vou colocar no vídeo. São 3 placas novas que já inseriram no Código de Trânsito na atual resolução, na resolução de 2022, certo? Que é a resolução que alterou, certo, o código, acrescentando algumas placas de bonde, tá? Um pouco diferente, tá? Então, adverte os condutores sobre condições de potencial risco existente na via, suas proximidades, tal como perto de escolas, passagem de pedestre, e alertam sobre perigo à frente ou adiante. Então vamos lá, vamos começar. A primeira é a placa de curva acentuada à esquerda. Você pode observar que aqui é uma placa que tem um desenho de uma seta quebrada em 90 graus. Então aqui é uma curva de 90 graus. Então é uma curva fechada de 90 graus. O que o condutor tem que fazer ao ver uma placa dessa? Tá? Reduzir a velocidade de uma forma compatível para quando entrar na curva não ser lançado para fora da curva pela ação da força centrífuga. Por quê? A força centrífuga é uma força física que atua no veículo em qualquer coisa que esteja em alta velocidade. Para fazer uma curva, vai ter a ação da força centrífuga. Então, o que ela está advertindo para o condutor é que ele tem que diminuir a velocidade antes de entrar na curva. Por isso que ela está 80 metros antes da curva. Para você, ao entrar na curva, reduzir a velocidade, botar o pé no freio e fazer a curva de forma compatível para não ser lançado para fora na curva, que é a ação da força centrífuga. O que é a força centrífuga? É aquela força que ocorre nas curvas livres quando o condutor não diminui a marcha e ele é lançado para fora na curva. Força centrífuga, tá? Então, o nome dessa aqui é curva acentuada à esquerda. Tem também curva acentuada à direita. Então, isso aí é 90 graus. Existe também a curva à esquerda. Tá vendo? Não tem a palavra acentuada, porque ela é uma curva de 120 graus. Então, você só tem que tirar o pé do acelerador. Se tiver com muita velocidade, botar o pé no freio. Mas basta reduzir a velocidade que você faz a curva com segurança, tá? Então isso aí é curva acentuada à esquerda, curva acentuada à direita, tá? Mesma coisa. Essa daqui já é uma pista sinuosa, igual a cobra. A cobra é sinuosa, tá? Ela está andando para um lado, andando para o outro. Aqui, ó, pista sinuosa à esquerda. Então, você pode observar que tem... Por que ela é à esquerda? Porque a leitura da placa é de baixo para cima. Então, a primeira é à esquerda.
Pista sinuosa à esquerda, tá? A outra aqui é pista sinuosa à direita. Por que é à direita? Porque a primeira é à direita, tá? E como é cena sinuosa, é igual a cobra mesmo, aí ó, a dança da cobrinha, tá? Aqui ó, curva acentuada em S à esquerda, então a primeira é à esquerda e ela é em S, tá? 90 graus, 90 graus, curva acentuada em S à esquerda, curva acentuada em S à direita, todas elas é acentuada, tem que reduzir a velocidade. E aí, professor, vai ter essa palavra acentuada na placa? Não, você tem que conhecer a placa e o nome da placa e a ação que você tem que ter quando entrar na curva. Então essa aqui é uma daquelas placas do Tratado Viário de Viena que foi criada lá na Áustria e se disseminou em toda a Europa e veio parar aqui no Brasil, tá? No Tratado Viário de Viena. Então você tem que conhecer essas placas. Ó, curva em S à esquerda. Aí você pode observar que cada curva para cada lado ela é de 120 graus. Não tem a palavra acentuada. Então é curva em S à esquerda, é a primeira à esquerda. Curva em S à direita, tá? Então a curva é em S, mas é de 120 graus. Cruzamento de vias. Essa placa aí, gente, você não verá numa rodovia. Não verá. Essa placa aí você só verá em estrada. Porque numa rodovia, a preferência é na rodovia. Então quando você está dirigindo uma rodovia, nem precisa se preocupar com vias cruzando. Tá? Nem precisa. Porque na rodovia a preferência é sua. Mas quem está vindo por uma estrada vai encontrar essa placa. Que está informando que ele vai chegar no cruzamento de via e tem que dar preferência. Porque ele vai ter que parar. Por isso que tem a placa de advertência dizendo que lá na frente tem um cruzamento de vias. Tá? Via lateral esquerda. Então, a dele é preferencial. Porque ela continua seguindo. Mas essa que está chegando termina aqui. Então a sua é preferencial, você não precisa parar, mas quem está chegando precisa. Tá? Então a sua é preferencial. Aqui ó, via lateral é direita. Via lateral é direita. A sua continua sendo preferencial. Interseção em T, quer dizer, um cruzamento na tua frente, um cruzamento em T, uma interseção em T. A sua não é preferencial, ela termina aqui. Preferencial é essa que você vai cruzar, tá? Bifurcação em Y, tá? Então, nesse local aqui, você vem chegando de baixo para cima, né? Quando chega aqui, ela bifurca para a direita ou para a esquerda. Vai ter uma linha de parada obrigatória para você decidir. Vai ter uma linha de parada obrigatória para esse que vem aqui. E vai ter uma linha de parada obrigatória para esse que vem aqui. Então, a não ser se a sinalização indica que algum desses tenha preferência. Mas nunca é muito difícil ter esse tipo de sinalização, tá? Onde que tem uma dessa aqui? Quando você pega ali o caminho Palmarí, da BR-040 e vai seguindo Área Alfa e um monte de chácaras tem lá, até chegar no Rio Bartolomeu, tá? Ou para lá do Rio Bartolomeu, você encontra, aqui você vai para a reserva do IBGE e aqui você vai para Unai. Então tem um desse aqui, tá? Indo para Unai. Aqui ó, entroncamento oblíquo à esquerda, tá? Então aqui é uma preferencial e aqui tem um entroncamento, desvia o trânsito para cá, tá?
Então, depois de Lusiânia, na BR-040, você tem uma situação dessa daqui. Logo assim, 3 quilômetros depois da entrada de Lusiânia, indo para Cristalina, você tem um negócio, inclusive esse entroncamento, ele cruza outra pista da BR. Só que quem está na BR tem que parar para esse entrar numa rodovia que vai para Cristalina, tá? Então a rodovia tem que parar, mas tem esse entroncamento oblíquo à esquerda, tá? Entroncamento oblíquo à direita. Junções sucessivas contrárias à primeira esquerda. Então, onde você encontra essa placa? No Lago Sul e Lago Norte, onde as quadras são invertidas para um lado e para outro, são desencontradas. Então você tem essa placa no Lago Sul e Lago Norte. Junções sucessivas contrárias, a primeira e direita. Interseção em círculo. Lembra que eu falei que existe a placa de regulamentação, sentido de circulação na rotatória, e o sentido é anti-horário? Essa daqui é de advertência, vai estar 80 metros antes, indicando que lá na frente tem uma rotatória. Só que não está informando o sentido. O que ela está informando que aqui a rotatória é uma interseção em círculo, quer dizer, é um cruzamento de várias vias. Então a informação é diferente. E é aquele tipo de pergunta que cai na prova, que vem os dois nomes como opção de resposta. Tá? Confluência esquerda. Confluência direita, quer dizer, fluência de trânsito chegando ao lado. Semáforo à frente. Lembrando, gente, que o semáforo ele tem 3 cores: vermelho, amarelo e verde. E cai isso na prova do Detran, professor, isso é coisa de criança na escola pública, né? Então, você já foi criança? Você já teve isso na sala de aula? Eu já, tá? E a gente era vestido de carrinho de papelão e ficava na pistinha lá, andando com carrinho de papelão, né? Eu já fui criança, gente, muito interessante. Na escola, pior ainda, tá? Então, o vermelho é pare. O amarelo, a tensão vai parar. E o verde é siga. Amarelo é a tensão vai parar. Então, você tem que lembrar disso, tá? Porque não é só a tensão. Porque muita gente, quando vê amarelo, enfia o pé no acelerador. Porque acha que vai dar tempo passar. Mas daqui a pouco eu conto uma regrinha sobre isso também. Daqui a pouco, uma sinalização horizontal. Tá? Aí vocês vão entender o que eu estou dizendo a respeito disso aí. Parada obrigatória à frente. Se tem a palavra à frente, é de advertência. Tá? Porque é aquela pergunta também que tem 2 opções de resposta. As duas. A sua placa é de advertência. Se é amarela, é advertência. Então, tem que ter a frente ou adiante. Mas vai ter essa placa também, ou não vai ter a placa, mas vai ter o nome. Parada obrigatória. É parada obrigatória ou parada obrigatória à frente? Se ela é amarela, ela é de advertência. Então, é à frente ou adiante. Se ela é vermelha, é de regulamentação, então só tem parada obrigatória. Tá? Lembra, gente, tem a opção de pare na pergunta. Muita atenção para não marcar pare, porque se você marcar pare, você errou. Pista irregular. Às vezes, naquelas passagens onde tem aqueles sonorizadores, né? Tem essa placa. Mas na verdade, gente, essa placa aí está informando
que é local onde tinha buraco, tampou, mas ficou ondulado. Pista irregular. Saliência ou lombada, tá? Que é o que a gente chama de quebra-mola. Depressão, tá? A depressão pode ser geológica, tá? Em que você passa, a próprios terrenos cede e faz isso, né? Tipo lá as tesourinhas lá do plano piloto, né? De passar das 100 e 300 para as 200 e 400, passa assim, né? Declive acentuado é uma descida forte. Aclive acentuado é uma subida forte. Então, declive é descendo, aclive é subindo. Essa aqui, às vezes cai na prova do Detran, elas, para mim, elas são difíceis. Quer dizer, para mim não é difícil, né? Mas eu acho que os alunos têm mais dificuldade com essas placas. Então, estreitamento de pista ao centro. Então, ela está estreitando ao centro. Às vezes é para passagem de um veículo de cada vez, de cada lado. Eu encontrei essa aí, o único lugar que eu vi foi na Bahia, onde tinha uma ponte de ferro, onde só passava um veículo, onde passava uma quantidade de veículos num sentido. Depois que acabava aqueles veículos, vinha outra quantidade em outro sentido. Então, tinha um estreitamento de pista ao centro. Estreitamento de pista esquerda, estreitamento de pista direita, alargamento de pista esquerda, alargamento de pista direita, ponte estreita. Onde tem essa placa aí, gente, é porque a ponte é pequena, é apertada, só passa carro. Se houver animal ou pessoa atravessando na ponte, você tem que reduzir a velocidade ou parar o veículo com vista à segurança do pedestre, tá? Ou do animal, tá? Então, é o que a gente tem que fazer. De longe dá para ver que tem um animal ou que tem uma pessoa. Às vezes a pessoa e o animal junto. Ponte móvel, placa de obras, também de advertência e também de indicação, tá? Mão dupla adiante é outra placa que tem símbolos iguais com nomes diferentes. Então, olha bem aqui, símbolos iguais. Informa a mesma coisa. Tá? Então, aqui começa a mão dupla adiante. Então, você vai ver que tem essa placa lá na frente. Então, adiante começa a mão dupla. Mas quando você chega lá, a partir da placa estabelecida, que é de regulamentação, é duplo sentido de circulação. Carro vai, carro vem. Tá? Então, é aquele tipo de pergunta que tem, na pergunta você tem a placa e os dois nomes como opção de resposta. Professor, sim. Então nessas aí igual, que elas são iguais, são símbolos. Isso, mas nessas iguais sempre vai ter a de advertência adiante. Não, vai ter o nome das duas na opção de resposta. Já é tipo peguinha, você vai se lascar se você não souber o nome. Mas veja bem, são só três, tá? Três perguntas de placas. Que no final das contas, olha, pode chegar até 9 placas, tá? Que tem gente que dá uma sorte doida a pegar 9 placas. Mas veja bem, se você estudou bem, tentou decorar, tentou lembrar e tudo, fazer a ligação dos nomes com as placas, isso vai ajudar para o resto da vida, porque você vai estar dirigindo até os 80 anos, mais ou menos. Até os 80 anos. De 70 a 80 anos. Então vai estar dirigindo. Tá? Então você tem que conhecer as regras de trânsito. Então tem que estar sabendo essas regras.
tem que saber o nome da placa. Igual essa aqui, ó. Você chega numa interseção em T, tá? Chegou na interseção em T, do outro lado da pista tem uma plaquinha dessa. Sentido único. Ou sentido duplo. Você pode ir para a direita, pode ir para a esquerda. Tá? Área com desmoronamentos. Pista escorregadia, são 3 aqui. Pista escorregadia e projeção de cascata. Então vamos lá. Área com desmoronamentos, e dá muito isso nas estradas aí. Pista escorregadia, tá? Pista nova é muito escorregadia. Choveu, virou sabão. E projeção de cascalho. Em estrada de terra, tem muito esse negócio do cascalho solto, que pode quebrar o vidro do seu carro, para-brisa, essas coisas. É culpa do outro motorista? Não. Segue a tua viagem, que não é culpa dele, tá? Quebrou o teu vidro, você só vai ter que trocar. É mais ou menos uns R$1.000. Trocar o para-brisa do seu carro. Então, trânsito de ciclista, aqui é só ciclista, tá, gente? Onde tem essa placa. Aqui, ó, passagem sinalizada de ciclistas. Então, onde tem essa placa aí, é tipo uma faixa de pedestre, mas não é de pedestre, é de ciclista. Só que aqui em Brasília, aqui na Ceilândia, você tem ainda delas, tem algumas delas, mas não é mais, não é colocado mais tipo de placa em cruzamento com veículos, tá? E nem tem mais essa, é muito difícil achar essa placa com a marcação no chão, porque a preferência aqui é do ciclista. Então, aqui em Brasília, o Contrandif entendeu que ter uma passagem só para ciclista vai gerar acidentes, né? Então, ele preferiu colocar na pista, colocar para que o ciclista pare, não para que o carro pare, tá? Quem vai ter que, o carro vai ter que parar e o ciclista também para o pedestre, não os veículos para os veículos, tá? Lembrando que bicicleta é veículo, tá? Trânsito compartilhado ciclista e pedestre. Trânsito de tratores e maquinaria agrícola. Trânsito de pedestre. Gente, aonde tem essa placa aqui, você tem que ficar atento, tá? Por quê? No perímetro há muitos pedestres e você dirigindo, ao ver o pedestre, é você que tem que parar. Não é o pedestre que tem que parar para você, que você está de carro. Não. É aquele negócio, você sendo pedestre, você tem que entender que você não deve se colocar em risco. Mas você, como condutor, você tem que entender que a prioridade é do pedestre. Ah, o pedestre atravessou na frente. Isso não é desculpa. É um motorista que tem que ser cuidadoso com o pedestre. Aí entra o artigo 29, inciso 2º, que diz o seguinte: os veículos de maior porte sempre serão responsáveis pelos veículos de menor porte, os motorizados pelos não motorizados, e juntos pela incolumidade do pedestre. O que é essa palavra? O que é esse palavrão? Incolumidade. O pedestre tem que sair incólume, quer dizer, protegido de qualquer situação de trânsito. Entenderam agora, né? Você atropelando o pedestre nunca terá razão. Então, o motorista, toda vez que você estiver dirigindo, o pedestre arriscou de atravessar, mesmo não sendo faixa, você tem que parar, tá? Você tem que protegê-lo, tá? Ah, professor, eu estou com pressa. Não, agora de carro, você não tem mais pressa, você já está em alta velocidade. Você tem que parar para o pedestre. O pedestre está na velocidade menor, tá? E tem que ser protegido. Porque mais na frente,
você vai ter uma faixa de pedestre. Não, olha o nome dessa placa. Passagem sinalizada de pedestre. Então, não existe faixa de pedestre, professor? Tem a faixa de pedestre. Nós denominamos isso aqui como faixa para pedestre. Mas o nome dessa placa é passagem sinalizada de pedestres. Tá? Então, muita atenção, que vai ter na prova a opção faixa de pedestre. E se você marcar ela, está errado. O nome da placa é passagem sinalizada de pedestres. Essa daqui é aquela que eu disse para vocês, da placa de 40 km por hora, né? Área escolar. Aqui não está dizendo que tem faixa de escolares. Aqui está dizendo que esse perímetro aqui tem escola e tem crianças. Ao lado dessa placa, terá uma placa de 40 km por hora. Você tem que reduzir a velocidade. Tem que reduzir. Como eu falei, sábado passado, estava indo para o Café Centro, né? Que é uma pista que pega ali Entre Lagos, que pega o Vale do Amanhecer ali, tá? E vai sair lá perto do Poço Pedrão, em Panaí. E encontrei até uns ETs. Depois vocês vão ver no vídeo os ETs, tá? Uma família de ET fazendo lanche na beira da pista. Gente, é uma coisa incrível. Vocês têm que ver, tá? E tem essa placa. E estava lá o DR. Eles trabalham no final de semana? Também. E multando todo mundo que não estava 40. Tá? Eu não sei qual é a autuação que eles viram ali, mas não parei para perguntar. Porque eu estava com 6 bicicletas em cima da Kombi. É melhor não cutucar a onça. Né? Porque essa placa aqui é passagem sinalizada de escolares. Não é faixa de pedestres escolares, vai ter essa opção. É passagem sinalizada de escolares. Tá vendo como é que as coisas não são fáceis? Tá? Mas também não são tão difíceis. Aqui, crianças. Né? Crianças. Aqui em 1979, ou 80, se não me engano, eu acho que é 73 para 79. Tinha uma campanha de trânsito do Detran em Brasília, em que uma professora saía da escola e entrava no seu fusquinha. Ela e a outra professora ia para uma quadra da Asa Sul, do plano. E aí, num certo momento, as duas conversando, ela viu uma bola quicando na pista. Ela parou o Fusca. E aí uma professora olhou para a outra e ela falou assim: por que você parou? Ela falou assim: atrás de uma bola sempre vem uma criança. Né? Aí tudo bem. Aí eu me lembrei de umas coisas aqui da Ceilândia. Quando você vê uma pipa voando e caindo, você também pare o teu carro. Por que, professor? Atrás de uma pipa sempre tem um bando de marmanjo. Cuidado. Tá? Quem são os animais? Quem está dirigindo ou os animais domésticos? Tirar também o cuidado. Aqui, animais selvagens. Lembra que eu falei dos animais na aula? Se você por acaso atropelar um animal selvagem, você tem que comunicar isso. Então, mas aqui um animal selvagem aqui é um bambi. Mas ele pode ser também um bicho preguiça, pode ser uma cobra, pode ser um macaco, pode ser qualquer bicho que tenha na região. Então, o que eu tenho que fazer quando eu vejo essa placa? Reduz a velocidade e fico atento, porque é local onde tem uma incidência muito grande desses animais selvagens. Tá?
Altura limitada, está vendo ali? Altura máxima permitida. Largura limitada, largura máxima permitida. Passar de nível sem barreira é um cruzamento com linha férrea, só que sem barreira. Sem barreira, tá? Então, onde tem essa placa aqui, você tem que parar o carro, tá? Lembra daquele acidente que teve lá no... Com ônibus? Com o ônibus, que morreu uma mulher? Ela foi lançada para fora do veículo por causa da colisão com o trem. Eu tinha passado lá um dia antes e estava vendo isso, que os carros estavam, porque não via trem ali, eles estavam avançando e parando em cima da linha férrea. Até que no outro dia eu vi a notícia do acidente lá. Porque o motorista do ônibus, ele resolveu desobedecer uma regra que vocês estão aprendendo e que ele aprendeu, tá? Que mesmo não tendo uma sinalização perfeita, aonde tem uma linha férrea, tá? Você tem que parar antes, você não pode parar em cima, porque senão o trem vai te empurrar para fora e vai te matar. E foi o que aconteceu ali. O trem, ele buzinou, mas não tinha para onde o motorista do ônibus ir, porque ele tinha que ter parado antes. E como vocês, ele tirou a habilitação do mesmo jeito, passou na autoescola, e eu imagino que lá na autoescola, eles não deixaram de ensinar que isso aqui é um cruzamento com linha férrea. Em contraste aqui, você tem uma linha férrea, tá? E é um cruzamento de vias, de via férrea com via rodoviária. Então, você tem que parar o veículo antes, tem sinalização. Então, você não pode fazer aquilo. O motorista, mesmo que a responsabilidade é da empresa, o motorista também tem parte na responsabilidade, porque ele passou por custo de trânsito, tá? Ele tem parte criminal, enquanto que a empresa tem parte civil, tá? De indenização. Então, a empresa se deu mal. Não, todo mundo se deu mal, principalmente quem morreu. Que quem perde é quem morre, tá? Então, por isso que a gente tem que ser cuidadoso com a regra de trânsito, tá? Aqui é passagem de nível sem barreira. Aqui passagem de nível sem barreira. Aqui passagem de nível com barreira. Aqui não tem jeito, vai fechar a barreira e você não vai poder passar, tá? Então, nesse caso aqui, não tem como você passar. Aqui é Cruz de Santo André. Por que tem esse nome de Cruz de Santo André? É o seguinte, gente, isso aqui é desde a antiguidade que existe essa Cruz de Santo André. Por quê? Quando eu falo em antiguidade, eu falo Império Romano. Então, a antiguidade, ela é do final do Império Romano para trás, que é a antiguidade, tá? Depois do Império Romano, você tem o feudalismo, tá? Então, mas por que eu falo antiguidade? Porque o cristianismo nasceu na antiguidade. E esse símbolo aqui, no feudalismo, na Baixa Idade Média, é o símbolo de aviso de perigo de morte. Porque Santo André, que era irmão de São Pedro, do apóstolo Pedro, ele era um dos apóstolos e foi um dos que tardiamente morreu. Ele pregou o Evangelho de Cristo no Oriente e principalmente entre hoje o Irã e o Iraque. E ele foi pregar numa cidade onde tinha um protetorado romano, em que ele estava pregando ali e o procônsul Egéias, que era o procônsul, que era o responsável pelo governo da cidade, e isso lá entre hoje o Irã e o Iraque.
ele falou que ia mandar prender e crucificar numa cruz de X qualquer discípulo do sofista crucificado. E o que é ser sofista? O sofista é pregador de notícia falsa ou de argumento falso. Isso era comum no meio acadêmico da época, o sofismo, tá? Isso era mais dos advogados, que era um meio de usar argumento falso para defender os seus clientes, né? E isso era muito utilizado na época. Então, o Egéias chamou Jesus de sofista crucificado. E justamente nessa cidade, André estava pregando o Evangelho de Cristo. E acabou que ele denunciou o Egéias, certo, para a cidade, dizendo que ele era um anticristo. E foi lá e apontou Egéias num dia de julgamento. E Egéias mandou prender ele e mandou crucificar ele numa montanha perto da cidade, que era uma montanha que tinha uma cruz de X lá em cima. Então ele já tinha avisado que ia crucificar, e isso era um aviso de perigo de morte. Quando as pessoas chegavam em cima da montanha, que era na entrada da cidade, tinha lá uma cruz de X, e tinha um aviso romano que quem pregasse o evangelho do sofista crucificado iria morrer nessa cruz de X. E André, irmão de Pedro, pregou para ele, falou: te prepara, Egéias, para encontrar com o sofista crucificado, que vai julgar você, o juiz de toda a terra, que é o Jesus que você chama de sofista. E acabou que ele foi preso, e ele converteu a maioria dos guardas com a pregação de Cristo. Com o Evangelho de Cristo, ele converteu a grande maioria dos guardas do pretório da cidade. E acabou que 4 dos guardas, isso em poucos dias, foram crucificados juntamente com ele, tá? Não só André, mas também os 4 guardas assumiram o testemunho de Cristo também na cadeia, tá? E todos eles foram crucificados. Ele levou 4 dias para morrer. O seu martírio levou 4 dias, tá? Todos os apóstolos de Cristo tiveram martírio, menos um, tá? O único que não morreu, não foi martirizado, que morreu de morte natural, foi João, o apóstolo, que cuidou de Maria depois da crucificação de Jesus, tá? Isso é história do cristianismo, tá, gente? Então, e esse aviso aqui é aviso de perigo de morte. Depois da antiguidade romana, você teve o feudalismo. E no feudalismo, quando a queda do Império Romano, os países, os ostrogodos, visigodos, aqueles godos tudinho, eles tomaram conta da Europa. Então, para você passar de um feudo para outro, você tinha que pagar o pedágio. E quem não pagasse o pedágio, morria de flechada, tá? Aviso de perigo de morte. Então, de um feudo para outro, tinha essa cruz de X desenhada. E na época moderna, quer dizer, do século XIV em diante, tá? Esse aviso passou porque na Revolução Industrial, na criação de ferrovias, todo cruzamento com estradas tinha que ter um aviso de perigo de morte, tá? Em todo cruzamento hoje, rodo ferroviário, tem esse aviso de perigo de morte, que é chamado de Cruz de Santo André, tá? Então tem uma história por trás de tudo que você vive hoje. Eu não vou contar aqui tudo quanto é história do trânsito para vocês, basta o histórico do trânsito, tá?
Mas, e olha que tem muita coisa para falar sobre cada placa, cada coisa no trânsito, que não cai na prova do Detran. Mas se essa placa cair, é chamada de Cruz de Santo André, tá? Na aula de trânsito a gente não aprende isso, tá? Então, aqui eu tenho 3 placas, tá? Aqui início de pista dupla, fim de pista dupla, pista dividida. Aeroporto. Então, onde tem essa placa? Porque tem um aeroporto. Essa placa tem no aeroporto de Brasília. Ventos laterais, tá? Você vê muito na BR-101, essa placa aqui. A BR-101 e a BR-116 sempre estão margeando as praias do Brasil. A 116 mais para dentro, a 101 margeia. Então, em muitos locais da 101 você vai ver a praia, você vai ver o mar, tá? E ela sobe desde Montevidéu até chegar lá em Touros, no Rio Grande do Norte. Você vai margeando as praias no Brasil. Muito interessante, uma opção muito boa para você conhecer um pouco do Brasil. Tá? E você encontra essa placa muito na rodovia da BR-101. Por quê? Por causa dos ventos que vêm do mar. E às vezes são muito fortes. Tá? Rua sem saída. Essa placa aqui você tem lá no centro da Guatinga. Ali na C10, na C11, no meio da C11, no meio da C10, no meio da C6. Tá? C6. Peso bruto total limitado, peso limitado por eixo, a gente até falou isso aí, mas só que essa aqui é placa de advertência, ela está a 80 metros instalada antes, porque lá na frente tem essa daqui, ó, peso máximo permitido por eixo, tá? Comprimento limitado. E aqui eu coloquei aqui um conjunto de placas. Tem mais, tá, gente? Mas um conjunto de placas com o mesmo nome em placas diferentes. Tá vendo aqui, ó? Que podem cair na tua prova. Depois você dá uma olhada com mais cuidado, que eu já mandei isso aqui para vocês. Tá? Então, você está estudando placas, tem o exercício de placas. Então, você vai fazer o exercício de placas. Primeiro você lê todas as placas. Depois você vai para o exercício de placas, tá? E tenta refazer esse exercício toda vez que você puder fazer.